Escola Bíblica Shema Israel. Olá, seguidores da Escola Bíblica Shema Israel, mais uma vez aqui com você. Temos um link que denominamos Gotas de Sabedoria. Porém, quero usar esse espaço aqui na Escola Bíblica Shema Israel para dar uma resposta à irmã Edna Antunes, que assim nos perguntou: Pastor, ouvi alguém falando e fazendo referência à parábola das 10 virgens, mas eu não compreendi bem. O senhor pode me ajudar a entendê-la melhor? Bem, eu particularmente, como nós temos o nosso link Gotas de Sabedoria, eu costumo dizer a sabedoria é de Deus. Mas em nome de Jesus nós vamos proceder à leitura da parábola e vamos trazer aqui uma resposta para a minha irmã Edna Antunes, lá de Salvador. A leitura do texto está em Mateus capítulo 25, onde temos 13 versículos em que Jesus conta a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide ante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmã Edna, essa parábola é extremamente maravilhosa e muito oportuna para os nossos dias. Rapidamente, quero que a irmã coloque atenção sobre as figuras que nós temos aqui nesta parábola. Uma parábola, ela é recheada de figuras. Então Jesus usou aqui algumas figuras que seria muito importante que nós as entendêssemos para que possamos entender também o contexto ou o fundo da mensagem que Jesus nos quis dar. A primeira figura são os números, o número 10 e o número 5. O número 10, que compreende o número completo das virgens, é representado na Bíblia, o número 10 representa na Bíblia uma medida completa. Não vamos entrar em detalhes disso agora, mas o número 10 na Bíblia representa uma medida completa. O outro número que aparece é o número 5. E o número 5 na Bíblia representa a graça, ou seja, um favor que não se merece. E certamente estamos falando da graça de Deus. A outra figura que aparece nesta parábola são as virgens. As virgens são figuras de moças que são preparadas e puras e purificadas para um matrimônio puro, limpo e preparado. A outra figura que nós temos aqui são as lâmpadas. A lâmpada, nós sabemos, é um objeto preparado para alumiar, mas a lâmpada em si só, ela não pode, na verdade, dar o efeito da iluminação. E a lâmpada aqui, nesta parábola, representa a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a outra figura que nós temos aqui é o azeite que as lâmpadas precisam para poder dar luz. E nós sabemos que azeite na Bíblia Sagrada representa a pessoa de Deus que é manifestada atualmente na
pessoa do Espírito Santo. Inclusive você vai aprender sobre o azeite, o Espírito de Deus como azeite, quando você for ao Velho Testamento e ver que as lâmpadas do templo eram alimentadas todos os dias com aquele azeite para manter acesa. Aquela era a figura do Espírito presente de Deus. Muito bem, já temos as figuras, não? Espero que a irmã tenha entendido as figuras. Agora vamos verificar essas figuras, na verdade, o que elas querem dizer para nós. Em primeiro lugar, nós temos aqui no versículo 1 a questão do encontro. O encontro do noivo refere-se à igreja na figura da noiva de Cristo e Cristo que é o próprio noivo. E aqui está chamado de esposo no versículo 1. Este noivo aqui é chamado de esposo. Digamos assim, o texto diz: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A palavra fala que as noivas, ou seja, as virgens, elas estavam se preparando. E a palavra diz que elas saíram ao encontro do esposo. Ou seja, uma noiva já completamente preparada, ela já se considera definitivamente a esposa do esposo. E aqui a palavra está falando que, apesar da medida 10, que está aqui, falar de 10 virgens, falar de 10 pessoas que fazem parte deste grupo, eu gostaria que a irmã entendesse. Este grupo do qual fala a palavra refere-se à igreja de Cristo em toda a terra, ou seja, a igreja completa em toda a terra. Porém, esta parábola nos quer falar também que mesmo a igreja de Cristo em toda a terra não está na sua plenitude preparada para o arrebatamento da igreja que breve se dará. Então esta medida 5 da graça de Deus, das preparadas, recai sobre aquelas que, na verdade, aquelas pessoas que fazem parte da igreja de Cristo Jesus, que não são as denominações, que não é uma denominação e muito menos uma igreja que roga para si os poderes religiosos. Na verdade, a igreja de Cristo é uma igreja invisível aos olhos dos homens. Só quem a conhece é Jesus. E Jesus a conhece de tal maneira que ele sabe que esta igreja tem virgens prudentes, pessoas comprometidas com a palavra, pessoas comprometidas com a unção do Espírito que revela a palavra verdadeira e que faz não somente revelar a palavra verdadeira, mas faz com que nós vivamos com alegria a palavra verdadeira. Esta é a figura do número 5 que representa as pessoas que amam a palavra, que desejam a palavra e que vivem a palavra. Então, portanto, esta é a parte da igreja, que eu e você não podemos dizer quem são e onde estão. Eles estão na terra ansiosos pela volta de Jesus. A outra parte da igreja é o outro número 5. Você poderia dizer assim, mas também alcança a graça, pastor? Se a igreja preparada vai ser arrebatada e vai estar com Cristo já entrando, como diz a palavra aqui, e depois chegar, ou seja, versículo 11, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, portanto, trata-se do arrebatamento da igreja. E para ser arrebatado como noiva, precisa estar em comunhão com Deus através da lâmpada, que é a palavra. E através do azeite que emana desta palavra e nos dá convicção e força e graça para viver a vida cristã real e genuína, que não é fácil viver nos nossos dias. E, por fim, o versículo 11 e 12 nos fala de uma coisa curiosa. Diz-nos assim, e chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E a resposta do Senhor para aquelas virgens loucas, que não tiveram zelo, loucura aqui é a figura de crentes que estão indo ao vento das doutrinas, que estão indo à loucura do evangelho da prosperidade,
que estão indo à loucura do evangelho da unificação que a grande igreja religiosa do mundo está fazendo, conclamando, convidando a tantas denominações que já estão aceitando os acordos de relacionamento com a idolatria, com os ídolos, com a feitiçaria e com a prostituição espiritual. Jesus chama nesta parábola de loucos e nécios, aqueles que se dizem cristãos e estão fazendo acordos com a igreja estatal que breve se estabelecerá. E olhe bem uma coisa que diz o versículo 12. E respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. E você poderia perguntar, então pastor, se estas virgens, o irmão disse que ela também é parte da igreja, mas que não sobe no arrebatamento, e Jesus agora diz que não os conheço, como podemos entender isso? Entendemos que Jesus não as reconhece como noiva, e por isso eu gostaria de terminar esta explanação da parábola dizendo a você o seguinte, e quem me ouve também aí, os seguidores da escola bíblica Shema Israel, cuida, meu irmão, porque é verdade que para o arrebatamento subirá aqueles que estão com a lâmpada, a palavra viva de Deus e não as doutrinas de homem, vivendo a palavra, amando a palavra e tendo esta unção da palavra verdadeira. Estes são vistos, melhor dizendo, por Jesus como a noiva. E aqueles outros que vão ao vento do segmento de todas as doutrinas e que estão à busca de prosperidade e tantas outras orgias, chamadas orgias religiosas, esses são aqueles que não serão reconhecidos por Jesus como a noiva. Eles, eu não vos conheço. Mas, no entanto, em versículos anteriores, a palavra diz que as outras noivas disseram, vai e compre deste azeite. Você sabe o que é esta compra deste azeite? Quero vos dizer que quando a igreja partir para a glória, esta outra parte da igreja, que é representada pelo número 5, ainda alcançará a graça de Deus pelo seguinte, porque você terá que enfrentar a grande tribulação. E o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, ele nos fala a forma pela qual estes crentes que ficaram para trás ainda terão como graça do Senhor antes que inicie-se o milênio, ou seja, até o final da grande tribulação, eles terão que pagar o preço de testemunhar abaixo de fogo e ferro. E o apóstolo Paulo fala assim para nós em 1 Coríntios 3, versículos 13, 14 e 15. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Vai escapar, meu irmão, por um pouquinho, mas terá que enfrentar a tribulação. Porque virgens loucas, crentes que fazem parte da igreja, mas que não amam a volta de Jesus, são loucos e nécios e terão que pagar com preço alto de testemunhar de Jesus na grande tribulação. Que Deus te abençoe, que Ele possa fazer resplandecer esta palavra lâmpada do Senhor, na unção do Espírito Santo em sua vida, para que muito em breve nós nos encontremos lá em cima, nas nuvens, quando Jesus vem com poder e grande glória. A paz de Jesus.